estou abrindo aqui o ofício para repassar para vocês. Mas na reunião passada, nós tivemos vários assuntos que foram encaminhados num ofício, né, para a secretaria. Assuntos como o colocado pelo seu Dirceu, tivemos algumas outras situações apontadas pelos trabalhadores, enfim, foram várias situações que então nós encaminhamos um ofício para a secretaria e esse ofício nos foi reenviado, né, e eu vou ler a resposta aqui para vocês. Não, esse aqui é o outro. Nós solicitamos com relação ao totem, nós solicitamos com relação ao fluxo de atendimento da unidade, do agendamento, da dificuldade do agendamento que as pessoas estavam apresentando, né, a agenda em si, o prazo extenso para conseguir uma consulta, não consulta de queixa-conduta no horário da manhã, mas uma consulta agendada. Então, as pessoas estavam, né, se queixando dessas situações e nós fizemos, então, esse ofício solicitando esses apontamentos por parte da secretaria. E recebemos essa devolutiva. Em atenção ao ofício 04, enviado pelo Conselho, que apresenta considerações relevantes sobre a organização dos atendimentos na UBS Meia Praia 2, bem como relatos de situações observadas pelos usuários e propostas concretas para a qualificação dos serviços, apresentamos nossos esclarecimentos e encaminhamentos. Inicialmente, destacamos o reconhecimento da legitimidade e da importância do Conselho Local de Saúde no espaço democrático de participação do controle social, em conformidade com a Lei 8142, a Resolução 453 do Conselho Nacional. Primeiro, organização da agenda e cronograma de atendimentos. Foi iniciada, em conjunto com a coordenação da unidade, a tutoria do Planifica SUS, que nós, inclusive, tínhamos falado na nossa reunião sobre o Planifica, né? A unidade e a diretoria da atenção básica. Uma revisão no atual modelo de agenda, com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade e ampliar a disponibilidade para o acolhimento de demandas espontâneas, em ambos os turnos, porque o acolhimento acontecia somente no período da manhã. E a gente disse que as pessoas sentem dor a qualquer hora do dia, deveriam poder ser acolhidas em qualquer hora do dia, não somente no período da manhã. Então, eu acredito que isso foi contemplado pela resposta aqui, né? A proposta é organizar a agenda por blocos, conforme orientações do Planifica SUS, respeitando os princípios da Política Nacional da Atenção Básica e os direitos do usuário, Sistema Único de Saúde. Acredito que isso foi atendido, então, né, Celso? Qualquer coisa, se você quiser interromper, acho que seria efetivo para a gente. Não foi colocado nada. Não foi colocado nada em prática. Tá. O Planifica SUS é um programa nacional. Isso, é um programa nacional. Tá? Item 2, qualificação das ações de comunicação e orientação aos usuários. Essa fala veio principalmente pela situação que o seu Dirceu nos colocou, da telemedicina, tá? Então, em relação aos mutirões e atendimento por telemedicina, será elaborado um protocolo padronizado de convocação com linguagem acessível e adequada ao perfil da comunidade atendida. Nós tivemos também um usuário que questionou porque ele foi chamado para um atendimento e, na verdade, chegou lá, era outro atendimento e não o que ele estava esperando e perdeu a viagem na história, né? Naquela reunião foi apresentado. Além disso, reforçaremos junto às equipes a importância de que todas as devolutivas de especialidades sejam mediadas por profissionais de referência das equipes de saúde da família, assegurando comunicação clara, humanizada e eficiente. Atendimento pediátrico e acolhimento de casos agudos. Lamentamos o episódio relatado sobre atendimento pediátrico inadequado. Reiteramos o compromisso dessa secretaria com o acolhimento qualificado e já emitimos orientações às equipes para garantir a escuta ativa. Avaliação clínica por profissional de nível superior, quando indicado, e priorização de situação de maior risco conforme protocolos assistenciais. Nesse caso aqui, nós tivemos uma denúncia de criança que não foi atendida, estava com febre e foi mandada para outro lugar e não foi atendida na unidade, devendo ser atendida aqui, podendo ser atendida aqui e não foi acolhida, tá? Então a gente fez essa ressalva para a secretaria.
Consultas eletivas e filas de espera. Está em andamento um processo de reorganização das agendas de consultas eletivas, bem como uma revisão da fila de espera, com priorização das demandas represadas e maior transparência no agendamento, visando reduzir o tempo de espera e melhorar o acesso. Participação da comunidade na gestão da unidade. Reforçamos o compromisso com a gestão participativa e informamos que está em andamento uma oficina de planejamento local com a participação da coordenação da UBS e da equipe multiprofissional, com o objetivo de redefinir de forma colaborativa os fluxos assistenciais e fortalecer o modelo de cuidado centrado nas necessidades dos usuários. Destacamos que o Conselho Local de Saúde pode e deve propor melhorias nos fluxos de atendimento e contribuir com o planejamento das ações locais, apresentando suas demandas ao Conselho Municipal de Saúde, que fará as devidas interlocuções com a gestão da Secretaria Municipal de Saúde e equipes envolvidas. Entretanto, e aqui eu gostaria que os senhores prestassem muita atenção, é importante esclarecer os limites de atuação do Conselho Local de Saúde nas unidades básicas de saúde. Competências e limites do Conselho Local de Saúde. O Conselho Local de Saúde não exerce função executiva ou de gestão. Não pode ordenar ou determinar ações aos profissionais da UBS. Não possui atribuição para contratar, demitir, remanejar equipes ou alterar escalas e fluxos internos. A gestão da UBS é de responsabilidade da coordenação da unidade, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. O Conselho Local de Saúde não interfere nas decisões clínicas ou técnicas. Conselheiros não devem opinar sobre condutas médicas, de enfermagem ou atos assistenciais, exceto quando houver necessidade de relatar problemas recorrentes ou violações éticas aos órgãos competentes. Deve-se respeitar a autonomia técnica dos profissionais de saúde, conforme previsto nos respectivos códigos de ética. A atuação do Conselho Local deve ser coletiva e deliberada. As decisões devem ser aprovadas em reunião e registradas em ata. Conselheiros não podem atuar individualmente como fiscais ou representantes do Conselho sem deliberação formal. O Conselho Local de Saúde deve respeitar o ambiente de trabalho. Prestem atenção. Não é permitida a criação de ambientes hostis, constrangedores ou intimidatórios aos profissionais de saúde. Situações de desrespeito devem ser comunicadas formalmente à gestão municipal e, se necessário, ao Conselho Municipal para mediação. A fiscalização deve ocorrer de forma respeitosa e dentro dos limites legais. A função do Conselho Local de Saúde é acompanhar indicadores, avaliar o funcionamento da unidade e relatar eventuais irregularidades, sempre por meio do diálogo institucional e da colaboração construtiva. Por fim, reafirmamos o compromisso da Secretaria com a valorização dos conselhos e com a efetivação do Sistema Único de Saúde como política universal, equânime e integral. Enfim, esta foi a resposta que recebemos ao nosso ofício, onde nós apontávamos algumas situações apontadas pelos conselheiros, submetidas em plenária e aprovadas por unanimidade para os nossos encaminhamentos e devidos esclarecimentos por parte da Secretaria. E foi essa devolutiva que nós tivemos. Extremamente, na minha opinião, me desculpa, grosseira, quando diz e limita as funções do Conselho Local de Saúde. No meu entender, então, nem deve existir o conselho. Exatamente. Porque é só para a gente assistir, então a gente não deve nem continuar. Eu também acho que não. Infelizmente, essa postura, eu gostaria de os conselheiros que estão aqui presentes, que votam, que se posicionassem na votação, porque da minha responsabilidade enquanto presidente, esse ofício vai direto para o Conselho Estadual, para que tomem providências. Porque o Conselho nós não estamos aqui enquanto Conselho criando ambiente hostil, nós não estamos aqui dentro do Conselho dizendo quem deve ser mandado embora ou contratado, nós não estamos aqui dentro do Conselho apontando o que foi apontado nesse ofício. Eu particularmente, Cris, me sinto ofendida pela forma como foi respondido isso pra gente.
Tava tudo muito bem, esclarecendo tudo, mas aí quando vem com atribuições, competências e limites do conselho, me desculpe, nós acabamos de sair de uma oficina que mostra pra gente um outro panorama do controle social, que mostra uma colaboração efetiva da comunidade e um respeito gigantesco do usuário participando das decisões coletivas para a sua saúde e a saúde da comunidade. Ninguém aqui dentro do Conselho Municipal, do Conselho Local de Saúde, legislou em causa própria. O seu Dirceu trouxe o caso dele e foi inclusive fortalecido que nós não apontaríamos nomes e sim que buscávamos uma resolução para todos, que havendo casos semelhantes, fossem discutidos e resolvidos com o mesmo olhar de igualdade. Licença, Cris. E pensando por essa devolutiva também que veio, né, para nós essa resposta, né, quando fala do ambiente de trabalho hostil. Então, eu vou falar como conselheira no âmbito do trabalho. Funcionário, do trabalho, né? Nós, como funcionários, a gente está aqui todos os dias no ambiente de trabalho. E a Cris está aqui eventualmente. A gente faz uma reunião do conselho, quando a gente se reúne, né? O Celso está aqui, pode lembrar, que quando a gente se reúne, ela está por aqui para poder fazer, né? Que diz respeito discussão ao de conselho, pauta, discussão da nossa ata, então, enfim. eu penso que talvez, então, eu como conselheira, a Tami como conselheira, o próprio Celso como conselheiro, está criando um ambiente hostil dentro do nosso trabalho. Então, assim, isso não é verdade, né? Do meu ponto de vista como funcionária, isso não acontece, não é verdade. Então, eu também, no meu posicionamento hoje aqui, eu também não concordo com essa fala, com essa parte do quando com outras também, né? Que a gente realmente, como conselho, a gente nunca propôs a demissão ou contratação de ninguém, nunca interveio sobre você não pode fazer isso, fulaninha não pode agir assim, você como enfermeira ou como médica não pode fazer isso. Isso nunca foi o posicionamento do conselho, né? Então aqui os nossos conselheiros que estiveram presentes em todas as reuniões, que podem falar também, então eu estou dando a minha opinião, meu parecer, meu ponto de vista quanto funcionária também e conselheira. Alguém mais gostaria de contribuir? Eu não gostava presente da última, então não sei do contexto. Seu Dirceu, o senhor quer falar alguma coisa? O senhor que esteve presente? O que eu vou falar numa situação dessa? Se tu reclama as pessoas que cometem a coisa por você, se sentem ofendidos, tu não pode reclamar de nada. No meu entender, o serviço mal prestado que você reclamar não é ofensa. É uma reclamação legítima. Tá? Aconteceu um outro episódio comigo, não marcado para mim 7h45, uma ultrassom do fígado. Sabe que hora a doutora veio fazer o exame? Chegou lá de cabelinho molhado, toda perfumadinha, 15 para as 10 da manhã. Aí um velho lá de 68 anos, né, eu, doente, porque se eu não tivesse vendo, não tinha ido lá, com fome, tinha que ser jejum, sem poder urinar. E ela chegando numa boa lá, ainda fui reclamar. Ela disse que não devia explicação para mim e para ninguém, porque ela era uma MEI. Bom, se ela não tem vontade de trabalhar, eu acho que vocês conselheiros têm que tomar atitude lá no hospital, porque lá todo mundo faz o que quer e ninguém corrige ninguém. Eu liguei diretamente para o Fafá, eu estou desde as 7 horas da manhã, aqui com fome, com frio, vontade de urinar, e a dondoca levantou 10 horas da manhã para atender. Mulher grávida lá, se urinando, e ela chegou lá numa boa. Agora, para repreender o usuário, são bons. Por que o conselho ou a secretaria não toma atitude com um tipo de profissional desse? Eu acho que, se eu tenho uma empresa, uma microempresa que presta serviço para alguém, eu tenho que, no mínimo, cumprir o horário.
Eu me senti muito humilhado. Me deu um ataque de nervo lá que eu tive que me levar para lá para dentro. Pô, não é normal. Outra coisa que eu queria botar em... é a organização aqui de manhã cedo. Tem gente que levanta 6 horas da manhã para chegar na fila aí. Quando vai abrir a porta, a pessoa chega de reto, entra na frente de todo mundo. Eu era o 6º semana passada. Fui pegar a ficha, estava no 12. Aí chegou a Range Rover, a mulher desembarcou. O Celso foi abrir a porta, ela pegou a ficha 1. Qual é a graça? Eu levantar às 6 da manhã, e ela dormia até às 8, chegar ali e pegar a ficha número 1. Vai pedir para ela que idade, startei lá, 70. Pô, qual é a diferença? Eu tenho 68. Se eu disse... Essas coisas aí que eu acho que o conselho tem que existir para isso aí, e não tem essa de repreender, dizer que está ofendendo, isso ou aquilo. Organização, eu acho que leva a tudo. Não é ofensa, né? Não ofende. E eu sempre disse, sempre me participar do negócio é para corrigir. Se é para estragar, vamos embora, todo mundo fica quieto. Ali, chega os caras, um fura aqui, outro aqui, por fim, fica uma brigaiada, todo mundo briga, e quem chegou, os espertão, olha, só pedindo na frente, pronto. O ambiente do conselho, qualquer conselho, né, é um ambiente de acolhimento dessas queixas. Né? É um ambiente de luta, é um ambiente que, inclusive, é propício de ter esse tipo de discussão. E eu acho que esse tipo de discussão é uma discussão saudável, porque é aqui o local onde a gente vai apontar o que está ruim. Porque o que adianta reunir um conselho para apontar o que está bom? O que está funcionando, está bom para todo mundo. Então, se a gente passar a receber, ou nós ou outras pessoas receberem essas queixas como críticas destrutivas, como ataques, então isso realmente vai gerar um ambiente difícil, né? Quando a gente recebe isso como algo que é para mudar, para melhorar, para ponderar, isso aí. Se a gente falar qualquer coisa, ganha um repúdio de cidadania. Como é que nós vamos agir como conselheiro, como profissional, né? Eu acredito assim que quem está no serviço público, que o seu trabalho é público, para o público, para o coletivo, e vai estar sujeito a críticas. E são críticas que é para a construção do coletivo. Se não suporta isso, vai para o serviço privado e vai trabalhar lá no seu consultório, dentro do seu estabelecimento. Lá, quem sabe, você não aceita críticas e não vai ter críticas. Ponto. Agora, no serviço público, a gente tem o controle social para isso. E a gente vai exercer o controle social, sim. Aqui é hostilidade. Se os funcionários aqui estão dizendo na hostilidade... Eu convido os próprios conselheiros a questionarem, eu convido a perguntarem para a equipe onde a gente trabalha se alguém se sente hostilizado por mim. Eu até questionei o Celso, eu falei, Celso, o coordenador que pode exercer poder aqui é você, então é você que está hostilizando os seus funcionários, porque eu mal venho aqui dentro do conselho. Os funcionários que também trabalham aqui não estão se sentindo hostilizados. Exatamente. Quem está hostilizando? Dentro desse conselho ali, eu peguei o telefone e liguei para o papá. Papá, 15 para as 10, eu estou desde as 6h58 aqui. A mulher, já daqui uns minutinhos. Olha, não deu 5 minutos, a mulher apareceu lá, o cabelinho todo molhado, cabelinho lá. Eu cobrei ela. Escuta, você não tem responsabilidade do horário? Não te devo explicação. Deve. Você me deve explicação porque o teu ordenado sai do meu bolso também. Eu sou meio. Então, que hora ainda? Tu tem que prestar. Elas são contratadas para quê? Para cumprir o horário. Não para deixar pessoas idosas, doentes, lá, feito uma vaca lá, e ela não bem bom, vai saber o que andou fazendo. Eu estava com os olhos, parecia um boitatá. Não, a verdade tem que ser dita. Eu acho que o cidadão brasileiro tem que ser respeitado e tem que impor o respeito. Mês passado eu perdi o exame por conta do horário.
né? Eu não pude, não cheguei na hora certa, não chegaria na hora certa e perdi. Eu tenho um bloqueio de 6 meses para realizar esse exame. Eu estou esperando os 6 meses para realizar. Então, se eu não chego na hora, eu também perco o meu exame. Se eu chego na hora e eu não consigo fazer, isso é algo que está sendo trazido no ambiente correto, né? Acho que esse é o ambiente correto. Vocês digam, por que vão marcar para 7h50 o teu horário, se os funcionários não cumprem o horário? Funcionário não, porque ela se acha médica, né? Porque ela só falta pegar e esfregar o diploma na minha cara. Eu falei para ela, eu tenho idade para ser teu pai. Tu gostaria que teu pai ficasse lá fora com fome, com frio e se urinando nas casas? Aí ela baixou a cabeça. Aí ela pediu para mim, ó, não quero fazer exame, pode desfiar a roupa e sair fora. Não, eu vou fazer exame. Ela me deu uma fermedeira, eu falei, vai saber. Aí cumpri a pena no caso do exame. Mas quem que vai se aguentar? Os conselheiros aqui presentes têm alguma proposta, além do encaminhamento para o Conselho Estadual para verificação dessa nossa situação? Eu não sei a questão hierárquica e não tem em primeiro lugar mandar para o Conselho. Mas isso é uma resposta do Conselho Municipal. Encaminhada pelo Conselho e validada por ele. Uhum. Bom, aproveitando a oportunidade, então, já que São Paulo no Conselho, eu trago aqui uma notificação para a senhora presidente do Conselho e vou ler aqui, por favor. Nota. O presidente publicou nota de repúdio, além de comentários em várias redes de mídia social, críticas falando em nome do pleno do CLS, sem que o tema tenha sido debatido no plenário do Conselho Local. Ou seja, desrespeitando a representatividade do CLS, falando por si, somente por si. Não existe resolução ou tema abordado no CLS. Sendo assim, será levada a questão ao pleno do CMS para a verificação dos cumprimentos éticos das atitudes tomadas. No artigo 21, no exercício das suas funções, os membros do CLS possuem o seguinte direito: para recorrer ao CMS sempre que, sem explicação convincente, o CLS não tiver contraindicações e reclamações atendidas nos níveis local e central da Secretaria Municipal. Eu, outro dia, acompanhei um pouco da sessão da Câmara e vi inúmeras postagens suas, presidente, falando do CMS, enfim, de várias ocasiões, inclusive citando indiretamente o presidente do Conselho, a secretária, enfim. Eu acho, particularmente, que isso não é uma postura ideal de uma presidente ou de um presidente, seja lá como for, tá certo? E, inclusive, aqui também, não sei se vocês concordam com esse tipo de publicação do Conselho, né? Mas eu acho indevida, por uma postura que não é muito, como eu poderia usar o termo, adequada, tá certo? Eu acho que tudo tem que ser feito dentro da legalidade e dentro de um sistema que a gente respeite um ao outro. Ninguém aqui está desrespeitando ninguém. Nota, recebemos enquanto CMS informativo da gestão do recebimento de carta de repúdio do Corém, como ressaltado de uma denúncia personalíssima, em nome do CLS, que gerou carta de repúdio temática que já havia sido solicitado à gestão e repassado por e-mail ao presidente do CLS. E quem passar pelo e que sem passar pelo CMS, sem passar pelo CLS, oficializou em nome do CLS, do Conselho Local, denúncia em nome disso e por sua conta, né? Eu não sei se o Conselho teve ciência dessa nota de repúdio que foi publicada
e foi enviada ao Correio. Nata posta isso. Nata da... Só para esclarecimento, primeiro vamos terminar um assunto e aí na sequência esse é tema. Esse tema de discussão. Esse é tema de discussão. Só a sua deixa. O presidente tomará a providência necessária para encaminhamento e cumprimento das resoluções do CLS. Parágrafo E. Colaborar com o serviço da unidade quando houver solicitação de disponibilidade dentro de suas atribuições. É verdade a participação de reunião de equipe interna na UBS, como se funcionária for, interferindo em assunto interno, protocolos e programações de ações, está na função de nenhum conselheiro em atribuição. Que reunião que a gente participou? Eu participei. Eu vou entregar ao Celso, tá? E se a senhora quiser, a senhora pode pedir uma cópia ao Celso. Mas isso aí não está partindo para o lado da picuinha particular? Não, Não, eu estou achando Claro que que tá. está vendo uma... Claro que tá. Olha só, existe... Isso aí é muito eficaz para mim, cara. Olha só. Essas postagens... Gente, só assim, questão de esclarecimento. Vamos concluir a pauta, porque esse assunto da nota de repúdio é o nosso próximo tema de discussão, tá? Então, esse assunto vai ser debatido. Só com relação ao primeiro assunto, ao ofício encaminhado pelo secretário, respaldado pelo Conselho, encaminharemos ao Estado por entendermos que o próprio Conselho está limitando a atuação do Conselho Local de Saúde. Algum conselheiro contrário a esta medida adotada? Eu quero fazer uma pergunta. O Conselho é deliberativo e consultivo ou só... Deliberativo, consultivo, fiscalizador. Tá. Propositivo, inclusive. Tá? Então, a Constituição vem então, assim, os conselheiros que votam, quem for contrário se manifeste. Os demais, quem concorda, encaminharemos ao Conselho Estadual para devidas providências. Ok? O nosso próximo assunto eu vou ler aqui, que foi aprovado. Ad referendo. Ad referendo, eu acho que quem participa de outras instituições sabem que é prerrogativa da mesa. A mesa, quem faz parte sou eu e a Fabiana como vice, o Celso como secretário. Eu e a Fabiana discutimos a situação, do que se trata. Se trata de um contrato via consórcio ANFRE, onde o município de Itapema está contratando médico, enfermeiro e técnico com o piso a metade do valor do piso atual das categorias, sendo que nós temos um concurso público vigente e um processo seletivo vigente. O secretário encaminhou resposta, através do conselho, de várias justificativas do porquê da não contratação, do não chamamento via concurso. Tá? Mas, sabidamente, e o conselho local não vai ficar alheio, porque isso já foi referendado pelo próprio Conselho Municipal de Saúde, e a contratação já está acontecendo e os profissionais já estão trabalhando submetidos a, primeiro, não trabalham por CLT, é via contrato PJ, inclusive para técnico e enfermeiro, é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. São contratados sem direito a férias, sem direito a décimo, sem direito a vale transporte, vale alimentação, sem nenhuma garantia de trabalho. E o conselho e a secretaria está fazendo isso, dizendo que está correto porque é via ANFRE, via consórcio. Só que isso é uma terceirização mascarada. Existe jurisprudência do Tribunal de Contas falando contra isso. Existe uma série de outros órgãos. E sim, nós encaminhamos. A nota de repúdio estava nas redes sociais. Vários receberam. A AME recebeu a nota no grupo de WhatsApp, por exemplo, não só
na rede social, e a nota diz o seguinte: o Conselho Local de Saúde vem a público manifestar seu repúdio às irregularidades na contratação de técnicos de enfermagem pela Secretaria Municipal de Saúde. Colocamos apenas os técnicos, mas se estende às demais categorias, enfermeiro e médico. Esse foi um tema discutido e uma denúncia feita pela vereadora Raquel também na Câmara. Depois, primeiro veio a denúncia dela na Câmara, isso foi um dia depois. As denúncias apontam contratações sem vínculo empregatício, com pejotização e RPA, salários abaixo do piso nacional, repasses com destinação questionável, afinal de contas trata-se de um contrato alto, valor alto, atrasos de até 60 dias do pagamento, a empresa atrasa até 60 dias para pagar essas pessoas, falta de benefícios, ausência de concurso. Essa realidade precariza o trabalho das profissionais de enfermagem e afeta diretamente a qualidade do atendimento prestado à população. Isso se estende em todas as unidades, isso não é só para a unidade, não é porque a gente é Conselho Local de Saúde que a gente está alheio ao que os profissionais da saúde como um todo estão sofrendo. Exigimos vínculo de CLT e respeito aos direitos trabalhistas, piso salarial garantido, chamada via concurso público, diálogo e com o controle social e com a comunidade. Então, assim, Esse pessoal está atrasado, está com 60 dias de atraso, pagamento? A empresa essa sim contrata com 60, atrasa, porque ela não faz... Mas o pessoal está atrasado? Segundo o pessoal que procurou, eu não averiguei, a denúncia feita, tá? Com essa matéria, o Corém encaminhou, o Conselho de Enfermagem se posicionou, porque a gente fez das técnicas, né? E o Conselho de Enfermagem se posicionou, cumprimentando a todos, encaminhou para a Secretaria de Saúde, encaminhou para o consórcio, encaminhou para nós. E coloca, cumprimento cordialmente, enfim, coloca o Conselho Local de Saúde, localizado na Meia Praia, formalizou a carta de repúdio, a denúncia de diversas irregularidades relacionados à contratação de profissionais de enfermagem. Entre os pontos destacados encontra-se a adoção do modelo de terceirização e a prática de remuneração abaixo do piso salarial estabelecido pela lei. Ressaltamos que a promulgação da referida legislação apresenta um avanço histórico na valorização da enfermagem brasileira. Profissionais da área, enfermeiros, técnicos, auxiliares, parteiras, exercem um papel essencial e insubstituível no cuidado direto à população, sendo protagonistas na promoção, prevenção e recuperação da saúde, especialmente no âmbito da atenção básica. A instituição do piso salarial é fruto de uma longa e legítima luta de toda a categoria que compõe o serviço de enfermagem. Embora represente um avanço inicial, seu cumprimento é um passo fundamental para garantir condições mínimas adequadas de trabalho, valorizando o empenho diário dos profissionais que há décadas atuam com competência, sensibilidade, profundo compromisso com a vida e o bem-estar coletivo. É uma reparação tardia, mas fundamental frente à importância da categoria. Não obstante, é preciso destacar que a precarização das relações de trabalho nas UBSs, nas unidades, compromete diretamente a qualidade da assistência prestada à população. A imposição de vínculos contratuais frágeis, jornadas excessivas e salários incompatíveis com a complexidade das atividades desempenhadas provoca desgaste físico e emocional nos profissionais. Tal realidade compromete a continuidade do cuidado, enfraquece o vínculo com os usuários, prejudica a humanização do atendimento e ameaça a efetividade dos serviços prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diante do exposto, por meio deste ofício, manifestamos nosso irrestrito apoio ao posicionamento do Conselho Local de Saúde, que, com plena legitimidade, repudia o modelo de contratação atualmente adotado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da ANFRE. As críticas apresentadas são pertinentes e refletem a preocupação com os impactos negativos desse modelo sobre a valorização profissional, a estabilidade das equipes de saúde e, sobretudo, a qualidade dos serviços ofertados à população. Por fim, reiteramos nossa disposição institucional em acompanhar e apoiar as iniciativas, enfim. Essa foi a resposta do Corém. Importante ressaltar, novamente, gostaria de colocar, que a mesa diretora tem a prerrogativa do ad referendo, sim. E esse assunto estava em pauta para ser deliberado hoje, o ad referendo com a aprovação dos conselheiros. Então, o seu Bezerra vem
no momento que a gente já havia previsto esse assunto, esse tema dentro da reunião, para que os conselheiros tomassem ciência de que nós fizemos sim essa nota de repúdio e que nós não vamos ficar alheio à saúde do município porque nós estamos apenas no Conselho Local de Saúde. São atitudes que vão extrapolar e que vão refletir na atenção da saúde no na unidade aqui também. Uma parte, por favor, porque essa contratação está na UBS Meia Praia 1, no Gastão. Eu tenho aqui a resposta eu tenho a resposta aqui. E eu posso dizer pela UBS Meia Praia 1, qual trabalho, que começaram dia 2 de junho. Julho. E eu não sei como podem, se são todos contratados novos, como podem estar atrasados 60 dias. Né? Vejo que lá na unidade, esse horário estendido que foi proposto de 7 às 22 horas, tem andado muito bem, até porque triplicou, acredito eu, o número de usuários. Ainda ontem à noite eu trabalhei, nós temos trabalhado. Isso não tem refletido em que eu vejo estresse nenhum de nenhum funcionário. Até porque tem equipe que está pegando às 7 às 4, tá certo? O médico pega de 13 às 22 e depois se estende até 22 horas, como eu fiquei ontem. Presidente, então, só à noite teve um momento na sala de espera que talvez tivesse o mesmo número de pessoas que tem aqui, para agendar consulta, para consulta espontânea, para demanda espontânea, para consulta agendada, e todos passaram perfeitamente bem pelo encaminhamento do posto. Ontem nós tínhamos, na realidade, ao invés de 2 médicos, nós tínhamos 3. O doutor Leandro, a doutora Rita, o doutor Eduardo. Atendendo. Eu gostaria de ler a resposta do secretário com relação a essa... Houve uma resposta justificando essa contratação. Atualmente, o município enfrenta várias dificuldades para manter a composição mínima das equipes de EPS e estratégia de saúde da família devido aos seguintes fatores: baixa adesão de profissionais aprovados em concurso público. Muitos profissionais convocados não se apresentam ou desistem do cargo. Isso muito me surpreende. A ausência de teto legal para a criação de novos cargos ou aplicação do quadro permanente, devido aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todo gestor justifica isso. Déficit de profissionais nas unidades de saúde, o que compromete a continuidade do atendimento à população. Licenças médicas, férias e afastamentos legais recorrentes nas equipes, agravando ainda mais a sobrecarga da unidade. Alta demanda assistencial decorrente do crescimento populacional e da complexidade de atendimentos exigidos, maior cobertura e resolutividade da atenção. Diante deste cenário, e visando assegurar a continuidade, eficiência e qualidade do serviço prestado à população, o município optou por viabilizar a contratação emergencial, temporária e legal de profissionais via consórcio, sendo que, conforme o planejamento da PS, o município tem a previsão de contratar os seguintes profissionais para manter a composição mínima: 3 médicos de 8 horas, 5 médicos... Os horários são diferentes, mas resumindo, tá? São 8 médicos, 7 enfermeiros e 18 técnicos de enfermagem. Estão distribuídos nas equipes do Morretes, Meia Praia, Alto São Bento, Sertãozinho, Sertão do Trombudo, Jardim Praia Mar, Tabuleiro. Então, não se estendem apenas as unidades que o nosso presidente ali referiu. Tem outras unidades. Não, mas aqui, assim, da contratação são várias unidades. Isso nos preocupa sim, porque daqui a pouco a gente vai tornar isso uma prática, uma praxe, né, que não deve. Afinal de contas, nós temos concursos, os trabalhadores, e o senhor, como representante dos trabalhadores, deveria defender essa categoria, dizendo que o trabalhador tem dignidade e estuda e
se dedica para ser absorvido nos espaços de trabalho, Sim. via concurso, via processo seletivo, mas não com um contrato como esse. Eu entendo uma coisa, a senhora me perdoe. A senhora, se eu não me engano, há 2 anos atrás, a senhora também foi gestão. E passou por todos esses problemas. Eu entendo, não sou alheia, entendo as dificuldades, entendo a dificuldade de chamamento de profissionais, mas eu atuei num momento em que nós não tínhamos um concurso vigente e que se faziam vários processos seletivos, que sim, pagando com valores muito abaixo, e aí sim nós tínhamos várias dificuldades com relação a conseguir que os profissionais assumissem. Mas hoje nós temos um concurso público. Eu posso? Pode, por favor. Eu estive na Câmara no dia que foi eleito, porque eu acho que os vereadores é uma Câmara que é plural, e eu vi o dia que eles falaram sobre isso. Eu trabalhei no Tribunal de Contas do Paraná, fiz várias questões aí. Eu vejo assim, mesmo lá no tribunal, você faz um concurso público e as pessoas fazem em vários lugares. E daí o que acontece? Esvazia, às vezes, aonde você precisa. E quando você precisa, eu não estou defendendo ninguém, não tenho político de estimação, não quero ser vereadora, não quero ser nada. Eu apenas quero ajudar a minha praia como presidente da associação. Então, o que acontece? Isso, Cristiane, a gente não pode ser assim tão radical e pensar, não veio, não falar. O que acontece? As pessoas passam em outro lugar e acabam não comparecendo. E isso vai deixando, minando a contratação desse pessoal. Então, eu vejo a Universidade Federal do Paraná, na qual eu fui contratada para exercer algumas coisas assim, como professora temporária, acontece a mesma coisa. Fizeram concurso, o pessoal não concordava com aquilo, porque às vezes tem escritório, tem não sei o quê, e esvazia o concurso. O que eles têm que fazer? Eles têm que fazer alguma contratação temporária. E pelo que eu vi, falando com o secretário de saúde, que nós fomos lá, o Rubens e eu, aconteceu alguma coisa assim. Então, o que é? O pessoal tem que ver, então, por quê, né? Se vocês querem fazer alguma coisa assim, bem como você está falando, talvez tenha que fazer uma pesquisa e perguntar essas pessoas por que você não compareceu. Então, não é uma coisa assim, vazia, né? Na verdade, presidente... Na verdade, assim... Qualquer papel aceita. Exatamente. Na verdade, assim, as pessoas que estiveram na Câmara são técnicos que estão aguardando para ser chamados no concurso. Mas eu não estou nem falando Entende? Isso, então, assim, são pessoas que estão aguardando e não foram chamadas. E aí houve a contratação. Eu estou falando justamente isso. Vamos fazer uma pesquisa. Por quê que as pessoas não estão? Porque isso Então, mas as pessoas estão aguardando ser chamadas. Mas essa é a situação. Essa é a situação. Com licença, posso dar uma sugestão? Tá? Eu sou lá de dentro da Secretaria de Saúde. Eu estou diretora da atenção básica hoje. Tá? Vivencio tudo isso e muito mais, tá? Que vocês estão questionando aqui, a presidente está colocando em pauta. E referente aos profissionais, tá? Vocês têm que parar um pouquinho e analisar o que está acontecendo. E podem montar um ofício para o secretário, tá? Que a equipe dele está lá para responder, até alguns estão aqui, referente ao teto de profissionais, tá? Para vocês entenderem até onde a equipe está tentando trazer mais profissionais, o que barra na questão do teto. Tem um número X de profissionais, onde já está saturado, e a gente está tentando solicitar. Abrir vaga, né? Isso, solicitar na Câmara, que tem que ter o projeto de lei, tudo certinho, né? Se voltar do outro tempo. Exato. Mas aqui nós estamos falando de... E assim, podem ter muitos profissionais ainda classificados no concurso, mas ainda não podem ser chamados. Porque não tem 22... Tanto para a área da enfermagem... Nós estamos falando de 31 profissionais. Quantos comissionados a Secretaria de Saúde tem hoje? Eu não tenho o número para me falar. Só um exemplo. Fisioterapeuta, nós temos 6 vagas. Temos 5 lá no SERES hoje e um que é concursado está na UBS.
A nossa fila está em quase 400 de fisioterapia. A gente precisa hoje no mínimo 14, 15. Tem mais 3. Tem mais 3 de produção à tarde. Não, tem que contratar empresas do município então, de fisioterapia. Concurso, a gente não pode chamar. Não, pode contratar empresas. São 7 vagas. Nós temos 13 UBS. Tem que ver Então, o teto. nós não temos farmacêutico para uma UBS porque não pode chamar concurso. Que tenha teto constitucional. E assim vai o dentista. Porque, deixa eu falar uma coisa, eu ouvi aí, também trabalho na secretaria, e eu vou tentar expor de uma maneira que fique mais clara essa situação. Porque às vezes a gente ouvindo parece que é muito simples, para quem não está lá dentro, parece que é muito simples falar, não, está precisando contratar, por que contratou terceirizado se podia chamar de concurso? Aí a gente vai tocar no ponto. A gestão começou agora, esse é o primeiro ponto. Existe a questão do teto. Então, por que não sobe o teto? O teto ele tem que ser uma coisa planejada, porque é um impacto numa folha salarial de médio e longo prazo. Então não pode simplesmente falar, vamos subir dentista para 40 vagas. Existe todo um cálculo de todas as profissões. Isso senão você vai responder no tribunal, é óbvio. Então isso tem um... E esse orçamento desse ano veio... Isso aí a questão primordial disso é, se você precisa de um planejamento, resumindo, se você precisa de um planejamento para subir o teto, a população precisa de médico hoje, de enfermeiro hoje. Então, qual a solução para você conseguir dar todo o atendimento para a população que está necessitando hoje, se você não pode subir o teto hoje para chamar do concurso? Tem que ter uma solução. A gente precisa ajudar a população. Concordo? Beleza. Como que a gente pode resolver isso? A ANF entrou nisso. Questão de 13º, de salário, tudo isso aí. Se você puxar o contrato da ANF, ela não é de 1 ano, 2 anos, são um contrato de meses e a justificativa, eu acredito que está aí exatamente para quê? Contrato temporário até que se ajuste a situação do planejamento para subir as quantidades do teto, para que sejam, sim, convocadas as pessoas que passaram o concurso por direito de vaga. Eu entendi que está muito claro isso aí. E para quem conhece a realidade de Itapema, que está com essa carga de profissionais há tanto tempo, me espanta querer uma solução imediata que chamasse o dobro das pessoas ou que, enfim, puxasse todo mundo. Como? Eu acredito que a solução que está tendo é pensando no bem da população. A curto prazo eu preciso resolver a situação. Quais são as armas que eu tenho legalmente para conseguir ajudar o povo? E eu acho que essa foi uma arma, enquanto a Secretaria e a Prefeitura acharam, para resolver o problema que era imediato, de falta de médico, de atendimento da população. Ajudar o próximo. A Secretaria de Saúde está ali para isso. E ela tem as suas armas para isso. Não significa que não vai ser chamado do concurso, não significa que não vão ser chamados os profissionais. Então eu tentei expor de uma maneira que fique mais fácil o entendimento de por que não foram chamados. Então se você for ponto por ponto na justificativa e tentar entender cada justificativa que veio da Secretaria, eu acredito que vai haver uma compreensão muito maior, não simplesmente citar a frase e tentar entender o porquê de cada frase. Ela compreendeu desde isso, porque ela trabalha na área e sabe que não é um processo de 3 dias. Ninguém sobe o teto para chamar. Não, gente, é assim, ó. Mas aqui, ó, nessa resposta. Nessa resposta aqui, me desculpa, mas nessa resposta aqui está faltando, pelo menos, então, qual é o planejamento? Porque só está justificando a contratação. Não está dizendo qual é o planejamento para médio e longo prazo substituir essa contratação, que não é nada confortável, por sim. Qual é o plano do secretário para aumentar esse teto? O que foi feito e como será feito? Falta nessa justificativa aqui, nessa resposta. Mas se você lê, mas ele não citou que... Se você for ler, ele fala que não existe. A contratação foi por um período até que se... Então, mas aí eu preciso de um plano de como que eu vou executar isso. Quanto tempo vai durar isso? Aí sim, aí eu concordo plenamente. Quanto tempo vai durar isso? Porque assim, ó, eu posso vir daqui 6 meses e continuar, não conseguimos resolver. Então, mas aí o conselho tem todo o direito, aí você faz um ofício solicitando qual é o plano. Você solicita o plano e não questiona as atitudes basicamente numa suposição aleatória. Não é uma suposição. Mas no meu entendimento, mas você pode pedir um ofício do planejamento, porque a Secretaria de Saúde, enquanto
Enquanto isso, tem uma equipe trabalhando exatamente nisso que você está falando. Eu estou comentando exatamente porque há um plano para isso. E você pode formalmente pedir o ofício de qual o planejamento da Secretaria de Saúde. Para a questão de encaminhamento, essa nossa... não sei se alguém tem alguma proposta diferente. A gente está... eu mantenho a minha posição de repúdio a essa situação, porém vou solicitar o esclarecimento de se há algum planejamento com relação a médio e longo prazo para justificar e garantir que isso não se perpetue, que isso não se espalhe para demais unidades de saúde. Porque nunca é positivo, gente, nunca é positivo. Eu acredito que assim, quem já trabalhou com os dois modelos de contratação, onde eu tenho um médico que ganha 10 e um que ganha 20, eu causo um conflito para os coordenadores, por exemplo, de impasses de quem produz mais e quem não produz, que é muito desagradável. Quem é profissional sabe que isso acontece na prática, sabe que essa é a realidade, que os profissionais começam a comparar o que um faz e o que o outro faz com a produção de um e de outro, e o que um e o outro ganha. Infelizmente essa é a realidade. Então, Mas aí a gente... Vou te dar uma sugestão enquanto cidadão, vou te dar uma sugestão. Ótimo, você pede esse planejamento e já sugere uma situação onde você vê que seja possível dar uma solução para a população que necessita de atendimento de médico e enfermeiro. Sim, que não seja essa a solução. É que você está dando a solução agora é inviável porque não tem teto, que é chamar os concursados agora é inviável. A minha proposta não é só chamar via concurso. A minha proposta é também tirar comissionado. E eu preciso de 31 cargos e eu vou tirar comissionado. Não, eu estou falando de ajudar a população, não estou falando de comissionado, eu estou falando de ajudar a população no atendimento médico e enfermeiro. Chamamento via ou seletivo ou concurso que estão abertos, mas o teto você vai tirar o comissionado que está dentro do teto. Então você faz toda a tua opção. Por favor, por que eu tenho 260 e tantos comissionados? Ele entra na folha. Não tem ligação a retirada do comissionado com o teto. O teto é do cargo, da profissão da lei. Vai ter que se alterar a lei para chamar mais profissionais necessários. Não tem nada a ver com retirar comissionado. Mary, aí eu vou dizer o seguinte: o concurso, as vagas do concurso público, na época que nós fizemos, eu estava lá como coordenadora. Então a gente fez baseado no que existia, as vagas que existiam em lei. Eu penso que o concurso é por aí. Depende. Eu vou te dar Então, assim, chamou-se todas as vagas disponíveis? Não se chamou. Está no teto, é isso a questão. Não é isso que eu estou dizendo, que quando a gente fez o previsionamento do concurso, foi feito baseado nas vagas que existiam e no teto. Como que agora não pode chamar se foi feito pensando nisso? Solicita, lá atrás. É isso que eu estou falando. Entende? Você tem todo o direito. Você solicita a quantidade de vagas por profissão. Aí você vai, não pode ficar supondo. Você vai buscar. Não, entendi. Que você chama professores por tempo determinado porque não tem vaga. Tem escolas que fazem isso. E até o Exército Brasileiro faz isso. Não tem, eu tenho um amigo que ele está contratado por um tempo determinado e que ele é veterinário, porque o Exército não tem a sua carga lá. Ele sabe que, e isso que você fala, que vai ter diferença, quando você... Isso aí é até bom, porque um puxa o outro, né? Mas você sabe qual que é a diferença? A diferença do técnico de enfermagem. Gente, mas é que assim, Mas aí é você botar todas as suas fichas e confiar no profissional. Desse jeito eu vou desviar totalmente o foco da reunião. Nós estamos reunindo aqui para discutir salário de fulano, nós estamos para discutir a saúde dos... Faz parte, mas
Qual é a atitude para Seu Dirceu, melhorar uma coisa ou outra? Seu Dirceu, Aqui veio cobrar postagem, outro... Seu Dirceu, eu concordo. Seu Dirceu, eu concordo com o senhor. Concordo com o senhor. Eu só queria lembrar o senhor assim, ó. O conselho é composto por seu Dirceu. Seu Dirceu, os conselhos são compostos por usuário, trabalhador, gestor, prestador. Todos vão defender as suas categorias e aqueles que eles representam, né? Então a gente vai ter momentos que a gente vai discutir especificamente e somente a questão do usuário, mas a gente vai ter que discutir a questão do trabalhador, porque é o trabalhador que vai atender o usuário, seu Dirceu. Então a gente tem isso. Mas assim, ó. Desde que a discussão seja para ajudar o funcionamento. Eu não venho aqui para discutir salário, coisa, eu venho aqui para discutir o funcionamento da saúde. O tratamento para com o usuário. Qual é a atitude? Se a secretaria fez um contrato com uma empresa, a empresa contratou um profissional, eles têm que exigir o cumprimento de horário. Não é alavanquei a hora que quiser trabalhar. Isso aqui Exato, mas é dentro do que o senhor falou. Dirceu, só um pouquinho. Só um pouquinho. Dirceu, para isso, nós do Conselho estamos aqui para ouvir a sua queixa, passar para a secretaria que está aqui, para a atenção básica, quem veio representar, prefeito, secretário, quem quer que seja, para que essa empresa não permaneça lá fazendo com os pacientes o que foi feito com o senhor. Então, para isso... Exatamente. O senhor... O senhor, o que a gente quer fazer é que isso não aconteça com os demais. Você trazendo. Qual foi a resposta do secretário? Ele deu alguma resposta para o senhor? Qual é a atitude de vocês? Foi descredenciada, né? Então, porque ela é contratada do hospital, não nossa da rede. Então foi ontem, porque esse caso aconteceu ontem. Foi o que ele me passou agora. Eu perguntei para ele disse que já foi descredenciado. Aí o que Seu Dirceu, só um pouquinho, seu Dirceu, só um pouquinho. O que a gente vai fazer agora, ela acabou de responder, qual é o seu nome? Bruna, ela acabou de responder. O que agora é responsabilidade do conselho fiscalizar para ver se essa pessoa foi descredenciado? Aí sim, é isso que tem que ser feito. E essa sugestão do senhor hoje trouxe para o conselho e eles vão levar para a secretaria. Mas para ter uma resposta que dizer que a resposta que a gente recebeu hoje. Desculpa, presidente. Ninguém ofendeu o funcionário público nenhum. Exatamente. E você, a sua resposta foi mal educada. Eu faço... Foi mal educada a sua resposta. Não, o senhor pode se sentir livre para falar o que o senhor desejar. Só deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu também faço parte da CAF, eu estava até comentando com ela, nós vamos ter a fiscalização pessoal no hospital para ver tudo isso que o senhor está também colocando, entendeu? Tá? Mas aí precisou o cidadão, pagador desses impostos, tudo, ir lá sofrer, quase sofreu um infarto, porque eu estou já... Mas, seu Dirceu, o mais importante é que você vai dizer que não deve investigação para ninguém. Bem, seu Dirceu, mas a sua denúncia... Tem maus profissionais. O importante que o senhor denunciou, foi dado encaminhamento e foi feita a tomada de atitude. E referente agora, eu achei bem interessante que veio também essa tomada em relação aos profissionais, que sim, os profissionais estão lá na ponta fazendo esse atendimento, é um questionamento de todo o direito ser feito também. Agora, o que é importante é que encaminhamento vai ser dado. E diante da fala ali esqueci o nome do Falcão, fazer o solicitar novamente. Plano, questionar o RH se está no teto, e fazer sugestões. Enquanto isso, a população tem que ser atendida. Mais para frente, o que será feito? Como ele falou, a saúde está tomando atitudes emergenciais para a população ser atendida. Não queremos isso para sempre, queremos isso momentaneamente. Então já vamos pensar na frente para que isso seja valorizado, esse profissional seja chamado, ele fez um concurso. Mas até lá também a gente tem que dar um tempo, né? Claro, com o planejamento de uma data. Isso eu acho interessante. Aí nós estamos saindo com uma resolução daqui. Não só a gente conflitar e não sair com resultados, né? Eu ficar um brigando com o outro. Eu acho que
todos estão tentando melhor para a saúde. A saúde está aqui lutando para atender os funcionários, vocês estão lutando para que a gente seja bem atendido, os usuários estão aqui fazendo as reclamações necessárias, e o Conselho tem grande importância, gente, isso dá resultado. De forma coletiva, a gente tem que saber ouvir principalmente. Eu faço parte de vários conselhos, assistência da mulher, da criança, da comunidade, né? Trabalho na delegacia, no atendimento às mulheres vítimas de violência, e estou aqui participando porque eu gosto de ouvir as demandas, né? É importante a gente saber como é que a comunidade está sendo atendida, mas principalmente contribuir com vocês. Então eu acho assim, ó, o Conselho tem uma grande importância e pode ter certeza que apesar dos conflitos vai sair bons resultados.